Olá, tudo bem? Eu sou o professor Allan Kardec e na aula de hoje nós iremos verificar a segunda propriedade de espaços vetoriais para o conjunto das matrizes de ordem 2 por 1 com a operação soma usual e produto escalar de matrizes, tá? E nós queremos verificar se esse conjunto com a operação soma usual e produto por escalar em uma matriz, se realmente ele é um espaço vetorial. Para você fazer isso, mesmo que não ocupe todos esses elementos, o primeiro passo, tá, que eu coloquei lá no S1, se você não viu esse vídeo, veja, tá, o vídeo anterior, onde eu mostrei a propriedade S1, você tem que pegar três elementos quaisquer no conjunto, aqui eu peguei U, V e W, pertencente ao conjunto das matrizes de ordem 2 por 1, que eu quero verificar se é um espaço vetorial, e pegue dois escalares reais, porque é isso que vai garantir se o nosso espaço vetorial é um espaço vetorial real. A segunda propriedade, que é chamada de S2, ela quer verificar se, ao somar duas matrizes U mais V, se isso é igual a V mais U, ok? Existem duas formas de você fazer isso. Você pode somar U mais V, primeiramente, e depois você soma V mais U e compara os dois resultados. Eu já gosto de fazer de outra forma. Eu já começo a verificação de um lado da igualdade e eu consigo chegar no outro lado da igualdade fazendo algumas operações algébricas. Como assim? Vamos então fazer quem que é U mais V. U mais V é a nossa matriz U, que é x1 mais y1, somado com a nossa matriz V, que é x2, y2. O resultado dessa operação, nós fizemos na aula anterior, é x1 mais x2, na entrada 1, coluna 1, e é y1 mais y2. Essa aqui é a adição usual entre matrizes. Por meio de uma manipulação algébrica, e esses elementos aqui serem números reais, eu posso ter a seguinte igualdade. x1 mais x2 é igual a x2 mais x1. E a mesma coisa eu faço aqui na linha 1, coluna 2. Na linha 2, coluna 1. y1 mais y2 é a mesma coisa que y2 mais y1. Então, eu troco a ordem desses elementos. Então, na linha 1, coluna 1, fica o seguinte: x1 mais x2 é a mesma coisa que x2 mais x1. E na linha 1, na linha 2, coluna 1, y1 mais y2 é a mesma coisa que y2 mais y1. Mas se você perceber bem, isso aqui é a mesma coisa que eu tiver somado a matriz x2, y2 com a matriz x1, y1. Ou seja, você realizou essa soma aqui entre matrizes, ó, x2, y2 somada com x1, y1. Observe que se você fazer essa soma, você vai ter esse resultado. Mas o que nós obtivemos aqui? Quem que é x2, y2? É a nossa matriz V. Quem que é x1 mais y1? É a nossa matriz U. Dessa forma, mostramos que U mais V é igual a V mais U. Essa propriedade diz que no conjunto das matrizes de ordem 2 por 1, com a operação soma usual e produto escalar sobre uma matriz, que a propriedade da comutatividade ela é válida. O que significa comutatividade? Significa você trocar a ordem dos elementos que não vai alterar o resultado. Nesse caso aqui, em relação à soma. Então, trocando as parcelas de lugar, tá? Não é fatores, tá? Trocando as parcelas, porque fatores é para produto. Trocando as parcelas de lugar, o resultado da soma não se altera. Então, U mais V é a mesma coisa que V mais U, e nós acabamos de verificar isso nessa demonstração. O nosso próxima propriedade é a propriedade S3, que será no próximo vídeo. Até lá!